Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar sobre patentes, né, Renan? É um episódio que foi inspirado numa patente recente, né, que me deu a ideia de falar nisso. E... talvez não muito recente quando esse episódio sair, já que a gente teve uma pequena pausa de um mês, né, Mas é finalzinho de fevereiro, tem um mês. É isso, a ideia é falar sobre como é que esse processo de você adquirir a patente de alguma ideia, né? Uhum. E também falar algumas dessas patentes que a gente viu recentemente. Algumas loucas, outras que deram polêmica. Uhum. Patente é uma coisa que, se você quer proteger aquilo que você criou, é obrigatório qualquer empresa utilizar, né? Então vamos lá, vamos começar falando dando uma introduçãozinha, né? Isso. Falando um pouco da história das patentes e o que elas significam, né? Comumente a gente ouve falar que uma empresa ela fez o registro de uma patente, ou que uma empresa está sendo processada por ter infringido a patente de outra empresa, né? Isso é uma das coisas mais comuns de ver. Uhum. Acho que não deve ter uma empresa aí dessas grandes que não recebeu um processo de patente, alguma coisa assim. A Nintendo, por exemplo, eu já lembro de uns 3. Ah, é? Ela recebeu o processo de patente no Wii, acho que no Wii U também, no Switch. Então, é comum, né? Bastante comum. E quando a gente... E uma coisa que a gente tem que pensar, né? É que mesmo que a gente fala sobre, a gente comenta as notícias, a gente tem até uma ideia do que mas a gente não tem uma ideia direita, tão clara, de quais são os poderes que uma patente permite, quais são as implicações que uma patente vão ter, né? Isso não é tão claro pra gente. A gente comenta, mas com conhecimento meio superficial sobre, né? Então a ideia desse episódio é isso, comentar o que é, qual o processo pro pedido de uma patente. A gente vai falar de algumas patentes desses últimos anos, algumas para jogos, outras para outras tecnologias, e a gente vai falar o que a gente pode esperar dessas patentes pro futuro, ou não, porque tem casos de patente que é só uma patente mesmo, nunca vira realidade, né? Isso. Vamos começar falando sobre o significado e a história, então, né? Vamos entender um pouco mais sobre patentes, né? Patente ela vem do latim patere e é uma concessão pública que é conferida pelo Estado que garante ao titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. Ou seja, o Estado ele confere através de uma patente a propriedade daquela criação e invenção para uma pessoa ou empresa, né? Isso. E essa concessão de patente é mais uma segurança para a empresa de que ninguém vai poder explorar sua ideia, sua invenção, sem sua permissão, né? Mas também não quer dizer que aquela empresa vai colocar aquela patente em prática. Ela só está garantindo. Às vezes ela só está segurando a ideia ali para ninguém mais utilizar, né? Falando, a ideia é minha, eu uso quando eu quiser. E assim, enquanto a patente ela vai prover a empresa uma proteção de que outros fabriquem, usem, vendam, ofereçam, importem a dita invenção, ela também exige que seja disponibilizada publicamente os pontos essenciais de uma patente e os detalhes que caracterizam a novidade da invenção. Então ela tem essa mão dupla. O direito é seu, mas os pontos essenciais e o que caracteriza como novidade tem que ir para domínio público, né? Sim. E também quando a gente ouve patente parece que a ideia é a patente é minha, eu faço o que eu quiser, quando eu quiser. Não, ela tem validade, ela não é para sempre. Ela garante a exclusividade de exploração por um tempo definido que normalmente é de 20 anos a partir da data do depósito do pedido de patente, que a gente vai falar um pouco mais do processo mas daqui a pouco. Né? Então, por exemplo, se eu fizer a data de depósito do meu pedido for hoje, eu vou ter 20 anos a partir de hoje. Vai durar até 2041 aí a sua patente. E aí no dia 3 de abril de 2041 essa patente deixa de ser exclusiva minha. Isso. Então é por isso que você pode ver, por exemplo, algumas patentes de joystick, sabe? Esse formato aqui, ó, de controle. Eu acho que, se eu lembro bem, ele era patenteado, esse aqui, quem tá com a áudio, tá vendo? O D-pad. O D-pad, né? A cruzinha do controle. Ele costuma... Eu acho que a Nintendo tinha patente, ou ela ainda tem, mas a ideia dela já caiu em domínio público. E as primeiras patentes que se tem conhecimento datam lá do século XV.
Bastante tempo, né? Nossa, não tinha ideia que era tão antigo assim. São 6 séculos que já existe algum tipo de lei de patente em alguns países. E o mais legal é isso, que a primeira lei de patente foi promulgada somente em 1474 em Veneza, né? Mas já tinha registro de patente de um dispositivo para transportar mármore lá em 1421, lá na Florença, na Itália. E tinha uma patente de monopólio de 20 anos de produção de vitrais lá na Inglaterra em 1449. Pois Ou seja, a lei só foi em 74, mas antes disso já tinha registros de patente, né? Sim. E aqui no Brasil, as patentes elas são asseguradas de acordo com a Lei de Patentes Industriais. Em Portugal, é de acordo com o Código de Propriedade Industrial. Cada país vai ter sua forma de regulamentar patentes, né? Mas elas todas meio que se conversam entre si, né? Para evitar que alguém aqui no Brasil registre a mesma patente que alguém registrou lá nos Estados Unidos, né? Sim. Então agora a gente vai ver um pouco do processo agora, né? Como é que funciona para você fazer uma patente desde o início ali até você ter a documento em mãos que vai comprovar que você é dono daquela ideia, daquela invenção. Porque não é um processo rápido, depende do país, na verdade, a agilidade. Também não é um processo talvez barato, dependendo do país. Então é um processo que tem várias etapas, né? E é o que a gente vai comentar agora. Isso. Primeiro, tem algumas coisas que você tem que observar quando você está preparando para patentear uma ideia, né? Para poder patentear um invento ou uma invenção, que pode ser definido como uma solução técnica para um problema técnico determinado, ou seja, a coisa que você quer patentear tem que ser uma solução técnica para um problema específico, né? E ela deve atender 3 critérios que irão qualificar aquela ideia aquele invento como patenteável. Sim. São 3 critérios. O primeiro é a novidade. A invenção ela tem que ser substancialmente diferente de outras patentes já publicadas ou de algo que já esteja disponível, seja na forma de produto ou publicação. Se eu lembro bem, um exemplo que eles deram no artigo que eu peguei isso foi, por exemplo, o Marlon tem uma patente de um fazedor de suco de laranja. Aí eu vou e falo, então, aqui tá a minha ideia. Qual que é essa ideia? É um fazedor de suco de limão. Que é uma coisa que totalmente já existe, né? Então não vai ser uma novidade. Não é a mesma coisa, mas não é substancialmente diferente da patente que o Marlon já tem. Então não é uma novidade. Sim. Então precisa ser bem diferente, né? Sim. A segunda vai ser uma atividade inventiva, né? Dos 3 critérios. Que a invenção ela não pode ser óbvia, ou seja, não pode ser algo que pode ser facilmente criada com base em outras invenções que já existem. Se uma coisa é óbvia, por que você vai ter o direito de patentear? Exato. Né? Um suporte para celular. Você consegue fazer uma coisa, já existe, e é uma coisa fácil de fazer, então é óbvio, né? Não é uma coisa que você vai conseguir patentear. Né? E por último, o último critério é a aplicação industrial, a utilidade, né? Sim. Ela deve ser uma invenção para algum ramo da indústria, ou seja, deve ser útil na agricultura, no setor farmacêutico, por exemplo, né? Tem que ter algum setor onde a invenção vai se encaixar, né? Não pode... E aí mesmo quando esses 3 critérios eles são cumpridos, se a invenção se encaixar nos conjuntos de inventos que não podem ser patenteados, devido ao acordo dos TRIPS, a invenção não poderá ser patenteada também. Então às vezes você criou uma invenção, mas ela tá lá nos tipos de inventos que não podem ser patenteados nos acordos TRIPS, então você não vai ter o direito. Né? Você não pode sair patenteando qualquer coisa também, né? E um exemplo que a gente teve que envolve isso, essa discussão de coisas que não podem ser patenteadas, envolve o Brasil, né? A gente teve... no finalzinho do ano passado, alguns países como a Índia e a África do Sul, que eles pediram a suspensão de concessão de patentes e suspensão de patentes já vigentes para vacinas e medicamentos que ajudem no combate da pandemia. Então, se passasse esse pedido, qualquer coisa que envolvesse, seja vacina, medicamento, que ajudasse a combater a pandemia, não ia poder ser patenteado. Exato. Imagina, faz todo sentido isso, né? Você não conseguir patentear algo que vai estar salvando milhões de pessoas num momento em que o mundo tá precisando tanto, né? Então faz sentido você não poder patentear uma vacina ou qualquer invenção que seja de qualquer medicamento, né?
Apesar do pedido lá da Índia e da África do Sul, ele ainda não foi pra frente por causa que alguns países, incluindo o Brasil, não deram apoio, né? Inclusive, foi um dos motivos que a relação do Brasil e da Índia estremeceu um pouco, foi isso, o Brasil não ter apoiado a Índia, né? Isso tudo que a gente falou até aqui é o que eles precisam fazer para preparar para entrar no processo, né? Agora que a gente vai falar mais precisamente o processo dessa patente, né? Isso. E agora é importante a gente realçar também que o que a gente vai falar aqui não é fixo. Tanto as etapas quanto o preço, duração, vai mudar dependendo do país, né? Inclusive, por exemplo, o Brasil é famoso por ser um dos que tem maior tempo para várias dessas etapas. Mas o que a gente vai falar aqui é como é que é geralmente feito, né? E são feitos em 5 passos. O primeiro é a busca prévia. O que seria essa busca prévia? É uma coisa opcional, mas ela é bastante recomendada porque pode poupar tempo e dinheiro. Essa primeira etapa ela consiste numa busca no sistema de registro nacional ou internacional, depende da vontade da pessoa, por patentes similares à já existente. É basicamente uma pesquisa, né? É uma pesquisa para saber se alguém já não fez parecido ou algo igual, né? Que vai infringir talvez em outro país. E por que a gente fala que é opcional, mas bastante recomendado? Você não precisa fazer, você pode entrar com o processo. Mas se, por exemplo, chegar nas últimas etapas e você não ganhar a patente, você vai ter que pagar todas as etapas anteriores mesmo assim. Sim. Ou então, se for parecido, e você vai ter que mudar alguma coisa, você vai ter que fazer todo o processo de novo e pagar tudo de novo. Então é bom fazer essa pesquisa antes para já ter certeza, né? Para já garantir. Porque às vezes você fala, nunca vi nada disso no Brasil. Aí você manda olhar na internacional, tem alguém lá na Rússia. Lá na China. Que tem uma patente paciente. A China tem muita patente alternativa, muito próxima de produtos originais, assim. Lá é um território fácil. Então, você vai lá. E você lembra, e como a gente falou antes, se for parecido também não vale. Aí você tá assim, nunca vi aqui esse produto que pega um limão e já transforma no suco, numa limonada e tal. Aí você faz a patente e na hora que você vai ver lá, um chinês já fez uma com laranja. Sim. E aí foi esse E é engraçado inteiro. como essas patentes, eles deixam tudo, quando você vai ler texto de patente, normalmente é tudo muito aberto, assim, muito aberto a interpretações diferentes. E aí você não sabe se aquilo é exatamente o que você vai fazer se encaixa, né? Então, eles fazem já de propósito isso, eles deixam esses textos muito abertos à interpretação, assim, de patente. Eles deixam muito porque tem, igual a gente falou, a questão de você ganha a patente, mas ela tem que ser pública. Então, não é bom você deixar o trem todo claro, explicando passo a passo. E patente é uma coisa que vence depois de alguns anos, né? Acho que é 20 anos, né? Então todas as patentes, elas duram esse tempo. Vamos para 2 então, né? Esse foi o primeiro, busca prévia. Depois a gente tem o depósito do pedido de patente, né? Que é o preenchimento dos formulários. É a parte de preencher formulário para efetivar o pedido mesmo. E na hora que você faz esse depósito do pedido de patente, é a partir dessa data que vale os seus 20 anos. Você ainda vai ter um processo ainda bem longo para você conseguir a patente mesmo, mas se você conseguir, ela começa a valer a partir dessa data. Sim. Eu tava se eu fizer hoje... Eu não sei de quem que era aquele vídeo, era Tom Scott, eu não sei quem era. Algum canal, que eu vou deixar na descrição, mas ele falava sobre a diferença de direitos autorais, de patente, e como que direitos autorais vira propriedade pública em 75 anos, né? Demora muito mais tempo, o que é engraçado você pensar que uma invenção, uma coisa física, perde a patente em 20 anos, mas uma ideia dura 75 anos. Então você não pode, é engraçado como ao longo do tempo, esse tempo foi aumentando conforme ficava próximo do Mickey se tornar propriedade pública, que a Disney ia lá e, né, mexia os pauzinhos e fazia a lei aumentar. Mas é engraçado como ideias têm esse tempo de duração de registro muito maior do que uma invenção, às vezes, né? A invenção eu acho que muito porque, igual, tem invenções que surgem de outras, né? Então se você tivesse muito tempo, uma pessoa que inventou uma coisa melhor ia ter que ficar pagando pra aquela outra pro resto da vida, né? Sim. Mas passado desse período, a gente vem o que a gente chama de publicação do pedido, que é, depois que a galera responsável faz uma análise inicial do que foi entregue, né? Esse relatório de invenção, ele é publicado com o fim de que, caso terceiros achem aquela patente injusto, eles entrem com uma queixa. Né? Então eles fazem uma análise, tá tudo de boas, então a gente vai publicar e ver se alguém reclama. Sim. Né? E aqui no Brasil, essa publicação ela é feita geralmente 1 ano e meio depois do depósito do pedido. 1 ano e meio, caramba.
Então só ali que você vai descobrir agora... se alguém... Só ali que você vai descobrir se alguém tá tentando infringir uma patente sua. E aí você pode tomar uma ação nessa terceira, né? Ou se você está infringindo de alguém, né? Ou no caso, se você vai descobrir se você tá infringindo de alguém também. E aí, imagina, você depositar agora, abril de 2021, você vai ter resposta só setembro do ano que vem. Outubro de 2022, sim. Então é muito tempo. Ainda mais no Brasil. Igual eu falei, esse tempo varia entre países, né? Mas aqui tudo é especialmente mais demorado. A quarta etapa é a solicitação do exame de pedido, que é o processo da análise mesmo final do pedido para caracterizar ele como uma invenção e invento, verificar se ele encaixa naqueles 3 critérios de patenteabilidade que a gente falou, que você precisa verificar antes, e se também não existem acordos proibindo que seja patenteado, né? Que igual a gente mencionou na outra parte, tem certos produtos, ideias e tal que não podem ser patenteados. Igual a gente viu a discussão ano passado com relação à vacina, né? Sim, não, total. Vacina então, é uma coisa que não tem como patentear, né? Uma empresa vai deter todos os direitos de produção e venda, daí vira, né? Não tem como. Não daria nem conta da demanda, inclusive, pro mundo todo. E aí também nesse período que são analisadas as potenciais reclamações que foram feitas devido à publicação, né? No passo anterior. Você chegou reclamação. Se alguém reclamou depois que publicou lá no passo 3, é agora que eles vão analisar. E aí tem o quinto passo, que é a expedição da carta patente, que é quando a invenção passa o exame, é então concedida ao requerente a carta patente, que representa o reconhecimento final da patente. Então é um canudo, é tipo um pedaço de papel dizendo, tá aqui, você realmente é dono dessa patente agora. E igual eu falei, a data dessa carta patente não é do dia que ela foi expedida, e sim do dia do depósito, né? Sim, lá do passo 2, né? E todas as etapas elas devem ser pagas, igual eu falei, mesmo que o processo não passe para a etapa seguinte. E os preços elas variam devido às várias circunstâncias que o processo pode ter, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Eu tava lendo a tabela e eu não tava entendendo metade do que eu tava lendo. Eu falei assim, vou olhar uns preços pra colocar aqui pra gente ter uma ideia mais ou menos de quanto que é. Eu tava mais perdido de todo. Né? Isso varia tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Eu olhei nos dois casos. Mas assim, caso você tenha curiosidade, a gente vai colocar o link do site da INPI brasileira. Você pode entrar lá e você acha essas tabelas com os valores e tudo. Sim. E aí depois da concessão, o que vem depois desse processo aí de 5 passos que pode levar anos, como a gente viu, né? E tem um detalhe. Você acha que, beleza, passei, a patente é minha, acabou? Não, tem mais coisa depois que você ganha a patente. Depois que você recebe, você tem que manter essa patente, né? Então, o responsável ele vai pagar uma taxa de anuidade durante todo o período de vigência da patente, que, como a gente já falou, costuma ser de 20 anos. Então é 20 anos pagando pra você segurar a patente ali, né? Ser dono verdadeiramente dela. E aí vai variar o valor, igual eu falei, depende tanto aqui quanto lá em Portugal, todos têm essa taxa, e elas aumentam ao longo do período, elas começam tipo R$50 e vai aumentando ao longo dos anos. Elas aumentam ainda pra variar. Porém, lá em Portugal, os 4 primeiros anos eles são isentos de taxa. Então a pessoa só começa, lá em Portugal a galera começa a pagar só no 5º ano, aqui não. Eu fico imaginando se não existe caso de, por exemplo, uma empresa, em vez de abrir a patente aqui, vai pra Portugal e abre lá, porque vai ter isenção por 4 anos. Eu tava vendo que, por exemplo, a maioria dos cruzeiros, das empresas de cruzeiros, elas ficam em algum país ali da América Central, acho que é Cuba, alguma coisa assim, porque tem uma enorme isenção para cruzeiros ali. Então, tipo, 90% das empresas de cruzeiros ficam lá mesmo, tendo headquarters em todos os lugares do mundo, mas a empresa foi fundada lá por causa disso. Então, eu acho que deve acontecer isso, né? Ir para Portugal ou para algum país por aí que tenha até mais regalias, assim, e abrir lá a patente, vai ser mais em conta. Deve acontecer muito isso. Com certeza, porque, igual eu falei, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é essa aqui. O valor de manutenção. E também varia, igual até 10 pedidos tem um preço, acima tem outro. Isso varia muito. Então, assim, às vezes vai ser mais fácil começar aqui e depois mudar pra lá.
Pelo que eu tô vendo aqui, no primeiro ano, a patente eu acho que começa com 295 aqui no Brasil. E aí, do terceiro ao sexto ano, e o terceiro ao sexto ano já passou a 780. E aí, do 16º ano em diante, é R$2.005. Isso sem desconto, né? Tem uma parte de valor com desconto, que aí começa de 118 e termina em 802. Não é tão caro quanto eu achei que seria. Eu seria que seria bem mais que isso. Ainda é bem mais em conta do que não fazer nenhuma patente e deixar que outras empresas façam igual e tirem uma receita que poderia ir só pra você exclusivamente. Que uma patente, no fim das contas, é isso. É um documento que diz: eu tenho a validade legal pra fazer esse produto aqui e você não. Então, essa ideia é minha, você não vai poder tocar nela. Se você tocar, então o processo já tá caindo nas costas. Ainda assim é um valor bem razoável pra poder manter a exclusividade de um produto por 20 anos, né? E igual a gente falou, passado esse período de concessão, o responsável da patente ele não pode manter a exclusividade da patente mais, mesmo que ele queira. Então ele vai deixar de pagar a anuidade e a patente vai cair em domínio público. E é aí que qualquer um pode fazer aquilo ali, né? Pode fazer cópias ou algo parecido. Só que geralmente, se a gente olhar, especialmente em tecnologia, 20 anos depois, aquilo ali já provavelmente é só a base para uma outra inovação. Sim. Mas vamos ver então exemplos de patentes agora? Vamos falar. A gente já deu a ideia, falou. Agora vamos comentar algumas patentes interessantes ou um pouco polêmicas que elas viraram notícias nos últimos anos. E a gente vai começar com uma que chamou muita atenção esse começo de ano, acho que foi comecinho de fevereiro. E foi o que me deu a ideia para montar essa pauta sobre patentes. Que é a patente da Sony, da Banana Controle do PlayStation. Banana Controle, Isso mesmo que vocês ouviram. Não é bem isso, eu botei esse nome porque é um nome engraçado. E o exemplo que eles usam é a banana como formato. Mas vamos lá. Eu não vejo como uma banana pode ser anatomicamente boa pra jogar alguma coisa, mas enfim. Eu também não, mas a patente consegue pelo menos colocar 2 botões nela. Mas vamos lá, vamos explicar o que é essa patente primeiro, né? A Sony ela registrou lá nos Estados Unidos essa patente e veio a público lá no começo de fevereiro. E ela relata a possibilidade do PlayStation reconhecer qualquer objeto não eletrônico e transformá-lo em controle. Claro. Nas imagens de referência da patente, eles usam uma banana, por isso que eu chamei de banana controle. Mas a ideia é tudo, você pegar esse porta-copos aqui e transformar isso aqui num controle. Essa é a ideia. Entender como que seria isso? Você colocaria os botões no objeto e ele viraria um controle, é isso? A ideia é que, pelo que parece, é que vai ser necessário uma câmera ou headset de realidade virtual ou aumentada, que vai analisar o objeto que o jogador estiver segurando e definir o posicionamento dos botões nele. Não são botões físicos. Eu imaginei que você colocaria... Ele vai pegar um objeto aqui, desculpa quem tá ouvindo, não vai dar, mas quem estiver vendo o vídeo, ele pega essa coisa e fala, na parte de baixo da esquerda vai ser X, na parte de baixo na direita bolinha, em cima na direita triângulo e no outro quadrado. Engraçado. E no meio é o de pad, não sei. Os analógicos. Não ia ficar muito bom, mas enfim. E aí você, só de tocar naquela parte desse objeto, você estaria... A câmera reconhece, né? Entendi. Reconheceria que você está apertando X ou você está apertando triângulo. Ou você mandou o personagem mover pra frente. É uma ideia meio louca. Eu não consigo imaginar como isso seria útil mesmo, assim. A não ser pra algum jogo muito específico que use a sua criatividade para transformar as coisas em controles e colocar aquilo no mundo dentro do jogo. Não sei, num VR. E ainda ia ter algumas limitações, né? A primeira coisa que eles falam é que não pode ser um objeto luminoso, porque atrapalharia a câmera de detectar o objeto. Sim. E segundo, que eles falam que certos jogos poderiam definir os itens que seriam usados. Então, por exemplo, você entrar lá no The Last of Us e ele identificar... tô tentando pensar uma... Não sei, não veio, a ideia não veio. Você diz assim, identificar um item do jogo? Eles configuram que no The Last of Us só o controle da sua TV vai funcionar. Então eles podem definir quais o jogo ia poder... os desenvolvedores vão poder definir se vai ser todos os itens ou se vão ser itens específicos que vão poder ser transformados. Isso poderia variar dependendo do jogo. Parece mais uma ideia de vamos patentear só pra garantir aí que se alguém fizer nos próximos 20 anos já é nosso, vai ter que pagar pra gente. Porque eu não consigo ver onde a Sony ia enfiar uma tecnologia dessa. No registro da patente eles escreveram assim: é desejável que o usuário possa usar um dispositivo
dispositivo simples, barato e não eletrônico como um periférico de videogame. Sendo assim, seria para ela meio que uma solução para contornar a necessidade de um controle caro, né? Se a gente for olhar o DualSense, deixa eu ver aqui a atualização exata, tá R$439,50 na Amazon nesse exato minuto. Na Amazon ainda tá, esse preço ainda tá bem convidativo, hein? Porque eu já, 2 semanas atrás eu não achava por menos 600. Mas PlayStation tá assim no Brasil, né? Os preços estão malucos, porque uma semana tá lá em cima, no outro tá embaixo, não dá pra entender mais. Mas lá fora, um DualSense também eu acho que é $99, eu acho. E o DualShock deve estar $79, então... Eu sei que, por exemplo, lá fora, os Joy-Cons, a dupla de Joy-Cons, ele custa $70. É a mesma coisa do DualSense. Os dois custam $70. $70. Aqui. Então a ideia deles com essa patente é isso, é tirar essa necessidade de ter um controle caro. Esse uso que você tem pra controlar. Interessante. E assim, né, eles falam que lá na patente ainda tem uma menção para movimento no espaço 3D da banana para fazer certas funções ou até usar duas em conjunto. Então você poder, tipo, você quer tá num carro, tá usando a banana para dirigir um carro, você quer acelerar, você roda ela para frente. Você quer frear o carro, você puxa ela para trás. Uma moto que você dirige realmente, você faz assim na banana e acelera a moto. Ou realmente. Botar duas da bananas pra você ter todos os botões, ou fingir que é um nunchaku no jogo. Em alguns jogos ia ser interessante, assim, você implementar e ser criativo e usar objetos da sua casa pra usar como controle. Mas ainda assim eu acho bem estranho, não sei como estragar fácil. Também, você tem que comprar outras com o tempo, né? Então, é bom que você pode... É comestível depois, né? Dá pra utilizar, não sei o que, sei lá. Se você tá com raiva, você tá lá no jogo jogando com as bananas, você tá com raiva, você descarga uma, come pra ver se acalma. Ou você joga na parede. Função, cara, que ideia maluca. Enfim, essa foi o primeiro exemplo, né? Mas tem mais vindo aí. Essa foi uma das engraçadas, interessantes que a gente teve. Essa próxima é polêmica. Polêmica, porque falta aquelas coisas de efeito de programa polêmico. Suave, que é sobre a Warner Bros. E o sistema Nemesis, né? Pra quem não conhece, né? Já deve ter... Não sei se você já ouviu falar da série Middle-earth, Shadow of Mordor e Shadow of War, que são os dois jogos criados pela Monolith Productions, não confundir com Monolith Soft, são duas empresas diferentes, e distribuída pela Warner Bros, né? A Monolith Productions não é a Monolith... Não, eu achava que era a mesma coisa. Não. Monolith Productions é a da Warner, Monolith Soft é a da Nintendo. Ok, the more you know. Pra mim que eu via Monolith, eu achava que era a mesma empresa, agora eu sei que são duas. E eles têm esse jogo Middle-earth, né? Essa série, né? Que são 2 jogos hoje em dia, então já pode chamar de série. E nela tem o sistema Nemesis, que é uma rede hierárquica de controle que permite que o jogo adapte personagens e eventos baseados nos fatos ou encontros anteriores. Baseado em fatos que aconteceram ou encontros anteriores entre personagens. Um exemplo disso é que rola no Shadow of War, no Shadow of Mordor, é, por exemplo, quando você foge de uma batalha contra um orc, o orc na próxima fala: lá o fujão, vem aqui pra se cagar de novo. Tipo, então ele reage ao que aconteceu da última vez. O sistema Nemesis é basicamente um sistema mais complexo ali de RPGs na época, né? Os 2 jogos são aqui, acho que 2014 e 2016, por aí, acho que são. E é bastante interessante, inclusive... tem um vídeo do Game Maker's Toolkit comentando sobre ele, inclusive quem trouxe essa patente à tona foi o Game Maker's Toolkit, que ele menciona no final do episódio, que ele comenta sobre isso. Ele menciona que tá em patente e revela que a patente é lá de 2016, só que ficou meio que escondida, né? E assim, esse sistema ele foi usado em Shadow of Mordor, Shadow of War, e existe rumor de que a Warner tá querendo usar nos jogos futuros, como os próximos jogos do Batman ou o jogo do Harry Potter. Né? E aí que vem a parte polêmica? E a parte polêmica, né, que é a grande preocupação e reclamação é justamente que com essa patente a Warner teria praticamente monopólio dessa mecânica. Né? Só um jogo da Warner poderia usar algo parecido com o sistema Nemesis. Em qualquer RPG, não só RPGs, né? Vários jogos poderiam implementar sistemas parecidos. E aí, se você tentasse botar no seu jogo, ela poderia te processar se fizesse um sistema parecido, não precisa ser igual. Mas essa patente tá confirmada, é da Warner e ninguém pode fazer parecido? Igual? Então, no vídeo ele fala que eles estavam em processo ainda.
Tá em processo ainda. Bom, tomara que não consiga, então, né? Porque assim, é uma patente polêmica mesmo, demais, na minha opinião. Porque imagina, é uma mecânica muito legal. Por 20 anos, você teria a Warner sendo dona de um sistema, né, que poderia ser usado em outros jogos. Eu nem vi se teve alguma atualização recente, desde que eu terminei a pauta, né? Deixa eu ver se teve alguma coisa. Porque, sim, eles conseguiram a patente. Ah, eles estão com a patente. Nossa. Então, isso é um problema. Na metade de fevereiro que eles conseguiram a patente. E ela protege os personagens, as coisas. Pelo jeito, a patente protege de personagens nêmesis, fortes nêmesis, vinganças sociais e seguidores em jogos de computador. Então, tipo, tem que ver o quanto isso vai impactar, afetar, né? Em outros jogos. Então, tipo, é um problema muito com essas coisas de mecânica, né? De patentear mecânica. Vamos pra rolou, Nintendo, por exemplo, deixa eu só comentar um caso parecido. Eu acho que rolou isso com um jogo que tentou fazer a mecânica do Crazy Taxi, um jogo antigaço da Sega. Acho que teve uma coisa parecida com ele. Acho que foi o Simpsons, foi um jogo dos Simpsons que tinha isso, e eles tiveram um problema justamente porque a mecânica do jogo era parecidíssima com o Crazy Taxi da Sega. Então, tipo, a gente já tem exemplos de problema, então é torcer pra isso não dar um problema pra quem quiser fazer uma coisa parecida, né? Sim, esperemos que não. Vamos falar da Nintendo, como você já deu uma antecipada aí. A Nintendo é uma mestre de patentes. Eu acho que é uma das empresas que eu mais vejo falando que fez essa patente, ou fez aquela patente, é a Nintendo. A gente vai comentar duas patentes dela, que são as Joy-Cons dobráveis e a gamificação da vida. Gamificação, né? Transformar a vida num jogo, basicamente. Sim. Ela, como eu falei, é uma das que mais faz, mas os dois recentes foram esses dois, que foram os que mais chamaram a atenção. A patente dos Joy-Cons dobráveis seria uma versão nova da patente que eles já possuem, que é a dos controles Joy-Con. Mas nessa, o controle Joy-Con conseguiria fazer um desvio, dobrando na parte de cima para trás um pouco, o que daria o controle uma curvatura um próximo mais arredondada, né? Você conseguiria fazer isso mesmo com os Joy-Cons conectados no Switch. Ou no Switch 2, eu não sei pra quem que ele fez. Seria tudo eu entender, imaginar na minha cabeça como seria esse controle. Meus Joy-Cons estão ali, estão pra lá. Na verdade, eu preciso imaginar o material que seria feito isso, né? Porque, sei lá, seria uma borracha? Ou era um plástico que seria, dobra? Tipo, aqui seria na metade dela ter uma rachadura já com um eixo de dobra, né? Aqui não tá. Pra quem tá ouvindo, eu não tô com o Joy-Con na mão, a gente tá longe demais pra eu pegar. Mas seria isso, você teria ela ali. Aí, por exemplo, algum jogo precisaria de... por exemplo, você estaria usando movimento, você queria adaptar mais por aparência, tipo uma arma ou coisa, você poderia dobrar. Interessante. Tipo, mas igual a gente falou, né? Isso não quer dizer que vai ser realidade, não vai ser tipo, meu Deus, o Switch 2 vai ter controle eles fizeram dobrável. registros, né? Então tá registrado a ideia. Se eles quiserem usar, é igual o controle banana da Sony. Eles são donos e um dia eles podem usar. E a segunda patente que eles fizeram recente foi um sistema que tem uma parte fixa e uma outra parte móvel que busca gamificar as ações da vida. Muito Black Mirror. A parte móvel, ela lembra um celular e pode coletar passos, movimento, respiração, pulso. E a parte fixa, ela teria um projetor para exibir os dados do usuário, além de comandos como dormir, acordar, andar, e também teria os alto-falantes. Isso pra mim parece um relógio inteligente que já faz tudo isso que tá descrito aí. Contar passos, contar pulsos, respiração não, mas enfim. Só que o que é especial nisso tudo, né? Ele seria uma mistura de um smartwatch, né? Smart Band com um Switch, que você teria as duas partes, né? O smartwatch seria o Switch em si. E aí na hora que você conectasse isso com a base, ou então na parte móvel, você teria um software, que também faz parte dessa patente, que ele te permitiria progresso nos jogos que você teria ali, através das atividades da vida real e como é que tá a sua saúde no mundo real. Interessante. Então, tipo, você dava uma gamificada na vida mesmo, usando a sua vida pra gamificar as coisas. Andei 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. Nossa. 3.000 quilômetros é mais da metade do Brasil, isso aí, mas 3 quilômetros, né? Andei 10 quilômetros hoje, e aí seu personagem dentro do jogo andaria esses 10 quilômetros também. Ou alguma coisa assim, ou então, eu mantive a calma. 500 calorias. Aí seu personagem ganha vida. Tem o desafio que seu personagem está numa situação tensa que ele precisa ficar calmo. E aí você precisa estar calmo na vida real. Nossa, para que seu personagem consiga passar. Isso me fez lembrar de um periférico. Eu não sei se era um periférico que
mas era um dispositivo que... era alguma coisa no controle que media a sua pulsação e seria usado em jogos de terror pra quando você estivesse com a pulsação alta, ele faria o jogo, né, se você estivesse muito calmo, ele iria meio que adaptando, que é meio parecido com esse próximo que a gente vai falar, que é a adaptação do jogo, o jogo automaticamente se ajustar a certas coisas, né? Então o jogo de terror ia se ajustar, né, se você tá muito calmo, ele te dá um susto na hora que você tá mais calmo. Se você tivesse com muito, tipo, com o batimento alto e bem excitado, ele diminuiria os sustos pra evitar de você ter um infarto. Usando o input, do pulso, né? Leitura de pulso, que você tá com o controle na mão ali perto, então, né? É uma coisa interessante. Eu não sei, eu não tô na pauta, se eu lembrei isso, eu não sei. Eu lembro dessa foi uma patente, se foi um controle, se era uma ideia, o que foi. Eu lembro que eu tinha visto isso em algum lugar por aí. Mas se não é uma patente, já vou correr pra um cartório registrar essa próxima patente em breve. Acho que foi da Sony essa patente. Era da Sony, né? Eu acho que a Sony ainda é dona dessa patente. Que a patente, a Sony foi no comecinho do ano passado, ela fez uma patente pro controle do PS5 analisar suor e batimento cardíaco e adaptar para poder adaptar. Pelo visto não foi pra frente, né? Porque o DualSense não tem esses sensores, né? Então eles estão segurando a ideia, vai que pro PlayStation 6 aí, então. Ou lança um periférico, né? Alguma coisa assim. Eu tinha esquecido que era isso, ele lia o suor, ele não lia só o batimento cardíaco, mas o suor da mão e tal, se você tá suando. Mas imagina você ter que pingar em cima do controle. Nojo, mano. Sim. Mas falando então eu não jogo com o controle grudado no meu corpo assim. Eu jogo ele aqui, né? Como é que eu vou... Tipo, deve ser o suor da mão, por exemplo. O suor da mão, sim. Não é o suor do corpo, né? Você não vai estar com o controle embaixo do sovaco. Aquela gotinha que cai da sua cabeça, assim. Aí realmente vai pingar bastante, né? Mas ainda falando em ajustar, então, jogos que se ajustam aí, dependendo do seu input corporal, tem um outro parecido aí da EA, né? Que é a patente de ajuste de dificuldade do jogo. Sim. Que é meio estranho eu ver uma patente disso, porque já tem muito jogo que faz isso de certa forma. Acho que um dos mais clássicos, assim, de pensar é Resident Evil 4. O Resident Evil 4, ele ajusta a dificuldade automaticamente com base em como vocês estão indo. Caramba, Left 4 Dead também faz isso. No Left 4 Dead, por exemplo, a quantidade de zumbi que vem depende de quão bem estão a saúde de todos e tal. Sim. Então, mas essa aqui é um pouco diferente, né? Essa foi uma patente que a EA pediu lá em 2019, né? Que foi revelada em 2019 e que mostra que ela estava querendo patentear um sistema que conecta a dificuldade do jogo com a expectativa de duração do jogo pelo jogador. Da duração do jogo? O que seria a ideia? A ideia é que o sistema ia estimar quanto tempo a pessoa gastaria jogando um determinado jogo, com base em dados que ela já teria recolhido antes, provavelmente de outros jogos da empresa ou com pesquisas, né? E aí, com essa estimativa que ele ia criar com base nesses dados, ele ia adaptar a dificuldade do jogo de vários elementos para promover uma experiência mais agradável que encaixe no perfil desse jogador. Interessante. Seria a ideia de que se você for muito profissional no jogo, você termina ele antes, e aí o jogo fica mais difícil. Talvez nesse sentido. Então, para evitar que, por exemplo, uma pessoa que tem mais habilidade acabe com o jogo em horas, ele aumenta a dificuldade. Se uma pessoa não tem tanta, com base em tudo que eles escolheram, é uma pessoa que não joga tanto e desiste fácil, por exemplo, joga um Dark Souls e na quinta, sexta morte já desistiu. Que é eu, no caso. E ela já faz uma coisa parecida no FIFA, de um ajuste, mas não tem nenhum jogo que foi anunciado usando esse sistema. Apesar da patente já ser dela. E por fim, vamos falar da Apple. E uma patente que tem tudo a ver com a situação que a gente tá agora. Apple, que é também outra, como Nintendo, famosa por patentes. Eles fizeram muita patente. Eu tava revendo a apresentação do primeiro iPhone, com o Steve Jobs mesmo no palco, anunciando e tal, pra ver a reação do pessoal, e ele falava: And boy, we have... a gente patenteou isso, a gente conseguiu patentear essa ideia na época, né? Claro que pouco tempo surgiram. Se tivesse patente do iPhone até hoje, não teria nenhuma competidora, né? Celular touch e tudo mais. Essa patente é tipo muito atual. Ela resolve um problema que a pandemia causou.
E não tem a ver com jogos. Acho que é a única que a gente colocou aqui na lista que não tem a ver com jogos. Que é, devido à distância que a gente deve manter, né? Não tem mais como tirar selfies junto. Né? Eu e o Malo, a gente não consegue tirar selfie juntos. A gente não se vê já, vai fazer 2 anos. A gente não precisa de pandemia pra gente não conseguir tirar selfie juntos. Mas, e aí seria para resolver esse problema que a Apple criou essa patente. Apesar de eu ter falado que ela resolve um problema de pandemia, essa patente não é nova, tá? Essa patente é lá de 2018. Então, não foi feita por causa da pandemia, não foi feita para a pandemia, né? Mesmo assim, é muito útil agora. E ela apresenta um sistema que ia ser implementado no celular, no qual uma pessoa ela envia um convite de foto conjunta para outra, e o sistema do aparelho faz o serviço de juntar as pessoas e criar uma selfie grupal. Né? Então seria tipo eu pegar aqui, quero tirar uma selfie com o Marlon, manda um convite aqui, ele recebe lá no celular dele, na hora que ele aceitar, ativa as 2 câmeras e aí eu tô recebendo a imagem dele. E aí ela você tem que bota o Marlon aqui tem que encaixar, vai usar alguma inteligência artificial pra recortar, colocar junto, sei lá o que faz. Porque tem que ser isso, não vai ser igual a gente tá aqui, né? Porque a gente tá junto, a tela quem tá assistindo pelo YouTube está vendo a gente, só que vê que o meu fundo não combina com o dele. Né? Ele teria que vir aqui, me recortar aqui e botar aparecendo ali atrás da cadeira, tipo, oi. Faz um Photoshop automático. É uma ideia interessante, seria útil especialmente hoje também, nos tempos eu atuais. Só fico com medo de quão creepy a foto ficaria, né? Queria muito ver os testes dessa tecnologia. Não. Se olhar, esse setup que a gente tá aqui agora não tem uma construção de foto muito... não tem como. O meu fundo não é igual ao seu. A luz a minha é mais azulada. Tipo, eu não sei como que encaixaria as duas. Não tem como. Não tem muito onde colocar a cara. Nem se eu tirasse uma foto disso aqui agora e fosse no Photoshop, eu não ia conseguir juntar nós dois numa selfie. Mas enfim, a Apple com suas ideias ângulo de luz, o seu tá vindo da direita pra esquerda, o meu tá vindo de cima. Sim. Meio que pra direita. Então, tipo, o trabalho que isso deve exigir do celular também, eu imagino que deva ser alguma coisa na nuvem, talvez pra processar uma inteligência artificial, não sei. Mas tá aí, Apple e suas selfies remotas. Pra finalizar os nossos exemplos, então, né, de e tem um detalhe patentes. Que é muito engraçado. Essa patente ainda ela não se tornou realidade, né? Mas é engraçado perceber que a Apple tá perdendo uma oportunidade. Né? Pois é. Porque igual, ela podia ter tido uma coisa tipo a Nintendo teve com Animal Crossing. Ela poderia ter tido com essa técnica se ela tivesse lançado lá no começo da pandemia, né? Imagina o sucesso que ia ser isso. Tipo, provavelmente o Twitter e as redes sociais iam ficar, tipo, 2 semanas só falando disso. Foi igual na época que lançou o FaceApp, então, que todo mundo só usava FaceApp pra tudo. Você ia entrar no status de todo mundo lá no Instagram e só ter gente que tirou foto com outras. Capaz de ter uma integração no Instagram, que você clica lá naqueles storyzinhos especiais, assim, só com selfies. Tipo isso, mas a Apple tá deixando passar, né? Logo mais isso tudo acaba. Mas, como a gente falou, é sempre bom pra pessoas que não estão próximas, né? Isso. Eu não me vejo usando uma função dessa. Mas, sério, eu não me vejo tão cedo pegando isso fazer, mas... Vamos lá pro debate final, então, pra gente conversar mais um pouquinho sobre o assunto, antes de ir para as recomendações. E a gente tem vários debates ainda, mesmo que não tão altos, mas existem vários debates ainda sobre a validade de criação de patentes, em especial sobre o modelo que a gente tem hoje em dia, né? As patentes, como a gente tem hoje em dia, é algo válido? Eu tava vendo, como eu falei já durante o episódio sobre a discussão de como patentes duram 20 anos e direitos autorais duram 75, eu acho que o problema não é a data da patente, sim dos direitos autorais, que devia ser reduzido. 75 anos é muito tempo, acho que 20 anos é suficiente para você lucrar com uma ideia ou com uma invenção. Eu acho que o sistema de patentes funciona do jeito que tá agora. Se eu tivesse que alterar alguma coisa, eu alteraria as leis de copyright mesmo. Eu acho que talvez até os 20 anos não sejam tão necessários. Eu acho que é uma das coisas que, pra mim, pensando quão rápido o mundo move, o mundo muda hoje em dia, sabe? Talvez 20 anos seja muito até. Porque, você faz patente as coisas de selfies. Significa, por exemplo, que a Samsung, a Google não pode colocar isso no Android, né? E eventualmente vão fazer igual, vai acontecer de uma forma, ou vão fazer muito parecido pra
se fazer algo muito próximo, muito semelhante, mesmo sem infringir porque senão o texto você perde a onda, né? Imagina, o pedido foi registrado em 2018. Aí a Apple lança agora, chega lá em 2038, a Google, novidade no Android 52. Selfies grupais. Android 52, meu Deus. Foi meio exagerado, não deve chegar lá, deve estar no 37, né? Mas eu acho que isso e a duração do processo, até sair o processo, né? Porque, não, sem dúvida, o processo é bem demorado. Bem demorado. Você pensar que da etapa 2 para a etapa 3, aqui no Brasil você vai gastar 1 ano e meio. Sim. Né? E nesse período você tem que só esperar, sentar e esperar. Você não consegue nem produzir o produto que você quer, a invenção que você fez. Você provavelmente deve produzir, mas se der algum problema, ferrou, né? Sim. Então é complicado, né? Muito complicado. E acho que a minha terceira... Eu não sei se tem outra pergunta sobre isso. Ok, tem sim. Então eu vou deixar isso pra comentar na próxima pergunta. E já vamos pular pra ela também. Acho que você não tem muito o que falar, né? Um dos argumentos muito usados nas patentes com relação a tecnologias é o de que criar uma patente pode limitar a evolução e criação de novas tecnologias devido aos entraves, altos custos que devem ser pagados para explorar uma ideia que foi patenteada, né? Isso é um problema? Tem que ter limites ao que pode ou não ser patenteado? Então, pra mim, eu acho que sim, tem que ter limite. E eu acho que sim, não pode ser caso a caso, tá? Porque se for caso a caso, a gente vai ter um problema tipo o que está acontecendo com a vacina. A vacina não foi liberada. A patente da vacina para a pandemia continua valendo, né? O nosso país é responsável? É um dos responsáveis, porque a gente votou contra liberar a gente votou contra não permitir a criação de patentes para agradar os Estados Unidos. Então, como sempre na época, né? Na época ainda tava o Trump e votou igual, só pra seguir a mesma linha. E o que isso faz? A gente não consegue ter acesso à patente da outra empresa sem a permissão dela para produzir a nacional. Então, tem certas coisas que eu acho que realmente não podem ser. Vacinas, acho que medicamento também não deveria. E pior que tem muito medicamento por aí que empresas que lucram bilhões com patente de medicamento que ninguém mais pode produzir. Eu acho que assim, primeiro, se a coisa envolve a possibilidade de a pessoa morrer, da pessoa morrer por falta de acesso àquilo ali, já é um problema pra mim. E eu acho que não devia ter essa de tem que ser votado caso a caso. Não. É questão de saúde, principalmente, é onde fica o perigo das patentes mesmo, na questão da saúde. Não deveria permitir mesmo que nada relacionado a isso fosse patenteado. Em relação ao resto, a tecnologia no geral, não só da criação de medicamentos e vacinas, porque isso é também tecnologia, eu acho que assim, coisas muito específicas, tipo mecânicas, eu acho que isso realmente também não pode. Não altera muito, né? Não vai ser tão relevante. Mas patenteou alguma coisa por 20 anos e vai poder fazer igual. Tá, mas ninguém vai morrer por causa disso, então. Deixa a pessoa mas eu acho que mesmo assim. Como você disse, você acha 20 anos muito tempo. Você reduziria esse tempo. Sim, porque igual, por exemplo, se a gente for olhar o caso lá da Warner. Agora ninguém pode usar uma coisa parecida com o sistema Nemesis sem levar um processo nas costas, né? Imagina quem, antes dessa patente ser publicada, começou a desenvolver um jogo que a base desse jogo é praticamente isso. E aí chega 2 anos depois e descobre que a Warner patenteou essa ideia. Patenteou a ideia que você já estava fazendo muito próximo. Um jogo. Imagina, perder 2 anos da sua vida de projeto, de investimento, de trabalho duro, por causa da patente de uma mecânica, né? Não é de um console, não é de... É um sistema controle dentro de um jogo, assim. Então, tipo, acho que isso também, tipo, coisas igual os controles, igual essas mecânicazinhas básicas, que não vão limitar outras empresas de fazer, né? Só vão limitar elas de fazer do seu jeito, não tem problema. Igual essa coisa do suor e tal, não quer dizer que outras empresas não possam fazer algo parecido. Elas só não podem fazer como você fez, né? Sim. Mas uma mecânica tão específica igual o sistema Nemesis ou
ajuste de dificuldade com base em histórico prévio, são coisas muito específicas que é difícil de você fazer diferente o suficiente para não ser considerado uma violação de patente. Não, é real, realmente pode limitar a evolução e a criação de novas tecnologias, mas ainda assim é um caso bem diferente da questão de saúde, que ninguém vai estar morrendo com isso. Você só não vai ter uma mecânica. Tecnologia em saúde, pra mim, é tipo essencial isso não poder ser patenteado. Pra jogos, eu acho muito boa essa ideia, mas não urgente, né? Isso. E por fim, na história da lei das patentes, que a gente não entrou em muito detalhe, porque senão a gente ia ficar com um episódio muito chato falando em 1650, não sei o que. Não, a gente não é programa de história pra ficar te dando lição de moral de todos os detalhes. Existem vários casos de patentes que acabaram criando situações de abuso, né, de patentes para criar monopólios. Qual a preocupação que a gente tem nisso, né? Porque a gente não pensa, mas você ter patente de várias coisas no mesmo segmento vão te dar um monopólio daquele segmento, né? Isso é. E teve várias coisas já, monopólio... Eita, tá. Teve tipo coisa de monopólio de produção de peça industrial e essas coisas. Que foi acontecer o quê? 100 anos atrás, ou mais, que criam esses monopólios, né? Impedem outras pessoas de conseguirem achar soluções parecidas. Sim. Eu acho que sim, a gente tem que preocupar um pouco, né? A gente tem que olhar essa questão de patente e ver o quão ela vai impactar as novas tecnologias no futuro, né? Isso aqui bloqueia essa patente que eles estão querendo pedir aqui. Ela bloqueia todas elas, todas as outras parecidas? Ou ainda tem algo nesse mercado que pode, né? Sim. Acho que voltando mais uma vez para a indústria farmacêutica, eles criam bastante monopólio em relação a patentes de remédios, assim. E você não pode nem fazer um genérico, às vezes, você não consegue nem fazer algo genérico, porque ainda tem a patente daquilo. Então é bem problemático. Assim, tem setores que não vai ser problemático, tem outros que vai ser, então... E mesmo nos setores em que não parece ser tão problemático, ainda assim você vai estar limitando outras empresas poderem... Né? Como sempre, a concorrência é algo bom que faz. Quando tem outras empresas fazendo alternativas, você acaba tendo uma melhora dos produtos, né? E aí, se você segura um monopólio de patentes, ninguém pode fazer nada nem próximo do que você tem, e aí você fica sendo dono daquilo ali por, né, anos e anos. A gente já tem uma preocupação toda com relação à aquisição, né? A gente tem um episódio todo sobre isso, se você quiser vai lá ouvir. O último episódio foi sobre aquisições. E eu acho que a gente também tem que ter uma coisa maior com patentes também, para evitar de ter essa... Eu não sei se tem alguma questão de hoje em dia de... se a pessoa acabar tendo patente, a patente pode ser revogada. Eu não sei em que casos a patente da pessoa pode ser revogada, além da pessoa não pagar a taxa anual de manutenção. Mas eu acho que se não tem, que não é algo muito falado também, mas deve ter alguma questão, deve ter esse de caso de monopólio, o governo poder interferir e falar, não, essa patente sua aqui já deixou de existir, porque você está criando um monopólio nesse mercado. Sim. Né? Então acho que assim, isso se não existe, tem que existir. Aí já entra numa questão que liberal não gosta, porque vai... porque o governo metendo o bedelho, o governo, né, querendo regulamentar. Mas aí já é outra discussão para podcasts políticos, comentários sobre. A gente não vai entrar nesse buraco. A gente só não quer ter a opção de ou você faz isso e não quer mais, né? Ou você quer, ou você pega esse medicamento que custa aqui R$1.000, ou você morre. A gente já não quer isso, né? Sim, mas acho que ficou um episódio interessante sobre patentes. A gente tentou ser um pouco de tudo, né? Um pouco informativo, um pouco de exemplos, sim. Uma parte um pouco mais séria, outra também mais leve, né? Então acho que por isso é isso. Se você conhecer alguma patente interessante, pode comentar aqui, mandar pra gente nas nossas redes sociais, que a gente retweeta também, comenta sobre. Porque sempre sai patente, sempre a gente vê notícias realçando essas patentes que são curiosas ou são interessantes, ou são polêmicas, né, no caso da Warner.
E às vezes a gente nem fica sabendo, né? No caso dessa da Warner, a patente de 2000, o pedido foi de 2016. A gente ficou sabendo agora, em 2011, por causa de um vídeo. É 2021. 2011. Nossa, hoje eu tô bem. Queria eu estar em 2011. Hoje eu tô bem. Mas a gente só fica sabendo aqui agora. Aquela frase, éramos felizes e não sabíamos. Aí a gente só fica sabendo agora, quase 5 anos depois, por causa de um vídeo que o cara foi falar sobre o assunto e descobriu. Né? Sim. Mas é isso aí então, patentes. Vamos para sugestões da semana? Bora lá. Sugestões, seu guia nerd da semana. Quer começar com as suas? Você já pensou em algo? A gente teve várias semanas pra pensar nela. As minhas sugestões, além da que eu já fiz durante o vídeo, foi ela assistir o vídeo do Game Maker's Toolkit falando de como o sistema Nemesis funciona. É muito interessante. Mas eu não vou colocar ele nessa sessão porque eu já recomendei esse canal muitas vezes aqui. Então, eu vou fazer uma recomendação muito local. São 2 músicas de 2 amigos meus. Eu vou falar na ordem que foram saídas. A primeira é A Gente Finge, de uma amiga minha chamada Ana Laura, que também teve produção do Bernardo. Então, Bernardo que já teve recomendações aí em outros episódios também. Então vai lá ouvir, a música ficou muito boa, é muito gostosinha de tacar no fone, fechar os olhos e viajar. E a minha segunda recomendação é a música nova do Bernardo, que é Borboletas. Uma saiu como produtor, a outra como intérprete, cantor. E essa música do Bernardo, ela saiu foi quinta-feira, foi quinta, dia 8. Finalzinho, vale demais, ele tá muito bom. Hoje que eu falei, hoje foi a primeira vez que eu ouvi no fone e eu curti ainda mais a música do que eu tinha ouvido só, tipo, ouvindo na TV ou ouvindo na Alexa. Ouvir música no fone tem algo especial mesmo, você sente todas as nuances dos instrumentos ali e tal. Eu vou fazer uma terceira recomendação, só que dessa vez não é de amigo, é mais uma música, mas a música nova do 21 Pilots, que é do álbum novo deles, que lança mês que vem, que é Shy Away. É outra música também que hoje eu já tinha ouvido quando lançou. Hoje eu peguei pra ouvir no fone e, tipo, é aquela música que te dá vontade de levantar e dançar até amanhã. A gente tava precisando de mais 21 Pilots no mundo, finalmente, né? Tá vindo. Eu não tava nem sabendo que teve single. Vou atrás assim que acabar, eu vou ouvir. Não tava sabendo mesmo. Eu tava sabendo que ia ter álbum. É álbum ou EP? É álbum. É álbum. E esse é single e clipe. Saiu o clipe também. Já saiu com um clipe bom. Já fazia anos aí que estávamos sem, já 2 anos. Então tá aí, recomendações bem musical, as recomendações dessa semana do Renan. Eu também fiz eu recomendei durante o episódio, só pra confirmar, eu falei ao longo do episódio Tom Scott, e é mesmo Tom Scott, que é um canal muito bom, e eu vou deixar esse vídeo de 42 minutos dele aqui falando sobre copyright, que é, assim, sensacional, é um vídeo incrível, e ele toca nesse assunto de patentes e tal. Eu vi, coincidentemente, antes de ver essa pauta, até pouco antes, mas a minha recomendação vai ser uma série que eu comecei a ver na Netflix. Não terminei ainda, mas já posso recomendar porque é muito boa. Pra valorizar um pouco do cenário nacional, é a série Ninguém Tá Olhando, que é uma série da Netflix, que é uma vibe muito Good Place, eu vou colocar assim. Se você viu The Good Place, é uma vibe parecida no sentido de serem anjos ali e é uma coisa muito leve, assim, e é bacana. Ninguém Tá Olhando, uma série da Netflix, bem divertida. E é isso. Acho que eu só vou recomendar isso. Eu deveria ter muitas recomendações por a gente ter ficado algum tempo parado. Eu tenho. Se você me deixar aqui, eu falo mais umas. Eu já consigo pensar assim, de cabeça, 2 coisas pra recomendar. Então manda, você tá atrasado, tira do peito. Eu só vou eu vou recomendar uma só delas. Eu vou deixar as outras pro episódio seguinte. Você vai guardar um. Eu vou recomendar uma que também tem na temática musical, que é uma série chamada Zoe's Extraordinary Playlist. Zoe's Extraordinary Playlist. Tipo, é uma série musical, em que tem a galera cantando, mas a premissa dela eu achei muito genial, foi o que me fez ter vontade, e eu confesso que no final da primeira temporada eu chorei. Porque o que acontece tem um pouco a ver com umas coisas que aconteceram comigo, e... Tipo, a história dela da série é tipo a menina, a protagonista, que é a Zoe, né? Ela tem um pai que tem uma doença que degenera o cérebro aos poucos. Ela decide fazer um exame pra ver se ela também tem essa doença, só que durante o exame, o cara coloca uma música pra ela ouvir e acontece um terremoto quando ela tá dentro da máquina. E aí, por causa dessas circunstâncias todas, ela ganha poderes de ouvir os pensamentos das outras pessoas, só que na forma de música.
A Love em forma de música, caramba. Premissa bem maluca. É muito legal, tipo, porque aí ela começa a ver, e é uma das formas, e o pai dela não conseguia falar também, por causa da doença, e ela começa a conseguir conversar com ele por causa disso, ela começa a ver problemas dos amigos, é muito interessante. Tem um número musical, que eu não vou dar spoiler, que não tem letra, que é incrível e merece. Eu, inclusive, acho que essa série tá indicada ao Emmy, então merece demais. Falando em Emmy, tem Oscar vindo aí, eu tô tentando assistir tudo que eu preciso do Oscar antes de acontecer, mas é realmente muita coisa. Mas eu vi, por exemplo, o The Sound of Metal, que você recomendou, é realmente muito bom. Tô vendo aos pouquinhos, mas até o Oscar eu consigo ver tudo. Aí eu vou ter bastante recomendação mesmo. Teremos muita coisa pra recomendar. Então é isso aí, vamos finalizar esse episódio por aqui. Se você quiser me seguir no Twitter e Instagram, é @marlomaris_. Também tem lá meu canal, Marlax Gamer, só procurar no YouTube. E se quiser me seguir é Twitter Renan Chronicles, Instagram e Twitch Renan P2. E eu vou fazer um extra aqui. Se você joga Fortnite, Rocket League ou for comprar alguma coisa na Epic e quiser me ajudar, usa o código Renan P2. Olha, tem o código youtubers agora de hoje em dia. Tem o código da Epic aí também. Mas é isso então, vamos finalizar por aqui. E eu vou terminar fazendo uma homenagem pequena. Eu quero dedicar esse episódio, que é o primeiro, a um amigo meu que faleceu essa semana, o Felipe, que ele ouvia, já chegou a comentar e é uma das pessoas que mais me apoiava em todos esses projetos, seja aqui na Twitch. Então, valeu. Esse episódio é pra você, meu querido. Tá aí. Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu sei que ser amigo do Renan era gente boa, então tá aí. Então esse episódio é dedicado e a gente volta semana que vem. Valeu por ter ouvido e até a próxima. Abração.